Convite para ouvir Maísa. Esse disco, esse LP de antigamente, deve ter... Rodrigues, por favor, me socorre. Quantos anos tem esse... Esse aqui foi gravado em 1956. Da Maísa? É. Isso é uma relíquia? É uma antológica. Agora, uma pergunta boba, Rodrigues. Sim. Rodrigues, o seu nome inteiro, por favor. Wilson Rodrigues Pozo. E o nome de guerra é Rodrigues. Rodrigues. O que é que você tem a ver com este disco aqui, Rodrigues? Bom, tem a ver Você. eu tenho a ver, é o seguinte, nessa época, 1957, eu cheguei na RGE, para trabalhar na RGE. RGE era uma companhia nacional que vinha fruto do estúdio de gravações RGE, certo. que era um estúdio de jingles. Jingles, sim. Era do José Escatena, um dos maiores publicitários do Brasil. Sem dúvida nenhuma, jingles enormes até hoje, mas tinha mais gente junto. O que mais? Escatena e quem mais? O Roberto Couto Riel, que era oriundo da CBS. Sim. E eu tinha trabalhado com o Roberto Couto Real na CBS Colômbia em 1954. Certo. Quando eles montaram a RGE, eles lembraram de mim para vir ajudá-los na área comercial, todo o departamento de vendas, promoção, divulgação, tudo isso foi um trabalho que nós iniciamos juntamente com Walter Silva, o Pica-Pau. Isso. Isso é história do Brasil, que o Brasil não conhece. Trabalhamos... Um Brasil lindo, um Brasil maravilhoso, criativo daquela época. Trabalhamos juntos muitos anos, eu e o Walter. E foi era um quando... maluco, criativo, Pablo? Não, ele... Maluco no bom sentido, lógico. No bom sentido. Não, lógico. Ele criou tantas coisas. Eu estou, a guisa de informação rápida, rápido, eu estou fazendo um livro. Eu estou escrevendo um livro. Dessa época? Desde o som, não. O livro se baseia de como foi criado o som gravado. O som gravado. Musical. Então... Aqui no Brasil. No mundo. No mundo. Em 1854 era gravado em fio de arame de aço. E depois veio os rolos, depois veio a eletrola, e eu encontro isso tudo. Você vem encontrando tudo isso aí. Desde as matérias-primas que foram usadas para fazer os primeiros discos, estúdios, como era composto, sabe? É um preâmbulo só. Mas essa época que você está falando, aqui no caso da Maísa, esse disco que é fantástico, vamos falar desse outro moço aqui que a Atibaia conhece. Esse aqui, eu trabalhei aqui com o Silvio, na época de 1954. Esse disco é um disco da CBS Colômbia. CBS Colômbia. Então eu fui um dos lançadores, eu era um vendedor de discos nessa época. Sim. De loja em loja. Você ia de loja em loja? E pelo Brasil inteiro. Eu cheguei a conhecer mais ou menos uns 500 municípios dos 650 que nós temos por aí. Bom, peraí, outro aqui, peraí, você demoraria 3 horas para falar, pelo menos. Isso aqui é Noel Rosa. Esse já é da época que eu trabalhei na Continental. Já é outra gravadora. É outra gravadora. Então, lembrando, já passamos pela RGE? Não, passamos pela a primeira gravadora foi a Colômbia. A Colômbia. 54. Agora aqui. 54. Colômbia, essa RGE. 56, 57. Certo. E esse aqui, 1960. Na Continental, que ficava ali na Avenida do Estado. Eu trabalhei lá 18 anos. E você saía vendendo disco? Comecei a minha carreira vendendo disco no balcão de disco, em loja. Em loja. Na Rua Direita, Edifício Triângulo, Casa Record. Casa Record. De frente quase a Bevilacqua. E em cima era a Rádio Record. Sim, me lembro. Na Quintino Bocaiúva. Na Quintino Bocaiúva era a Rádio Record em cima. E eu comecei praticamente a minha carreira em 1949, trabalhando na Record. O disco mesmo, assim, que a gente conhece, quando veio para o Brasil? Você tem ideia?
Não, pô, o disco O Brasil. É fabricado desde 1915. A primeira Aqui no Brasil, fábrica sim, que fábrica. teve no Brasil foi a Odeon. Odeon EMI foi a fábrica que inaugurou instalações de fabricação e foi a fábrica primeira a produzir um disco elétrico, porque até então eram gravações mecânicas. A gravação elétrica primeira foi em 1927. E quem gravou no Brasil a primeira gravação elétrica foi o grande Chico Alves. Chico Alves. Esse é o meu ídolo. O pássaro cantor Meu que ídolo. chamavam, né? Não, o Rei da Voz. Rei da Voz também. Voz, né? E o seguinte, ele gravou duas músicas, uma chamada Albertina e a outra Passarinho do Mar, que era de Duque, um bailarino, o autor. Certo. Ele foi o primeiro a gravar. Quantos, pulando, porque vai ter sintetizando, quantos exemplares vendiam, quantos discos vendiam naquela época? 1000 discos? Bom, você tem ideia? É o seguinte, um grande sucesso, por exemplo. Por exemplo, nessa época não tem dados Não e tinha registros ainda. assim fidedignos, né? Mas tinham grandes vendedores desde 1930, que era o Chico, era o Galhardo, Orlando Silva. O Orlando veio bem depois, né? Era o Silvio Caldas, isso tudo da fase da turma dos 30, anos 30. Anos 30. O Chico é o mais antigo. Ele e a Dalva de Oliveira. Gravou com ele na Continental várias coisas de sucesso. Quando você ouve esses caras cantando hoje, o que você faz? Na vontade de se matar? Não. Cada um na sua época. Né? Não, e cada um na sua época. Isto são passagens, modismos, coisa e tal. A gente tem que interpretar a cultura do momento. A cultura do momento naquela época era uma. Hoje a cultura é outra. Hoje nós estamos aí na nuvem já. Sabe como é que pois é. Né? Enfim, então comecei em 1949 para 50. E a minha carreira, por eu trabalhar muito bem, porque eu gostava, eu amava a música e amava o disco. Eu queria conhecer tudo, todos os detalhes, eu queria conhecer os artistas. Eu ia na porta da Record, porque eu trabalhava 2 portas depois da Record, para convidar eles, os artistas que queriam ir lá, para se apresentar em programa de disc jockey ou entrevista, essa coisa. Você chegou a compor alguma coisa? Não. E aí, nem tocar. Nem toca, nem nada. Nem canta. Canto um pouco melhor do que certos cantores que tem por aí, entende? Também não é muita vantagem. Então, aí o negócio é o seguinte. Então, eu dizia que essa trajetória era porque eu amava mesmo a música. Eu comecei, em verdade, a minha carreira trabalhando em 1947. Eu comecei a trabalhar. São 70 anos. Eu tinha 12 anos de idade, sabe? 70 anos, não. São 70 anos que você começou, de hoje até hoje. Hoje eu estou com 82. Então, eu comecei trabalhando num laboratório de fotografias. Fazia fotografias para o Fotoléu, que era uma loja fantástica que tinha na Rua São Bento. Sem dúvida. E eu era aquele que ia buscar os rolos de manhã para levar para o laboratório, que era no Brás. E aí o laboratório fazia, e à tarde eu levava já as fotos para o Fotoléu. Era uma coisa, era um assombro para a época, entende? Então, e eu, para ficar esperando, às vezes aí eu ficava na Casa Sotero, na porta da loja musical Casa Sotero. Que era uma loja só especializada nisso. Rua São Bento, esquina da Praça do Patriarca. Nossa, ali aquilo fervia de gente para lá e para cá. Eu ficava e eu já conhecia tanta música e não tinha nem rádio na minha casa. Que eu já ensinava para os balconistas de que encontrava determinada música. Vocês já ouviram isso? Pô, o que é isso? Olha, vai lá, Casulo, ali no Casulo 32. Entende como é que é? E aí, essa coisa foi me emocionando e me empolgando. Que tanto é que eu saí a carta de um emprego em loja de disco. Então, agora pulando, se for 80 e tantos anos de música,
Você então cruzou, a Maísa foi importante na tua vida. Foi. Noel, Silvio Caldas e tudo. O Noel não, o Noel não tive contato com porque é no ele. Rio de Ele já Janeiro, era, aqui. já Eu tô vendo, falecido. desculpa cortar, porque você merecia, não é isso. Você merecia um filme direto. Sim. Aqui são personagens assim da tua vida. Aqui em cima é o Fundo de Quintal, Grupo Fundo de Quintal. Sim. Sim, esses daqui são da indústria do disco, amigos da indústria. Amigos da do disco. indústria. Aqui é o Borghetinho, de lá do Rio Grande Borghetti, do Sul, sim. Borghetti. Aqui é uma turma nossa de boteco, Uma turma de muito boteca grande que de é o São bom. Paulo. É. E esse aqui é o cara de bravo aqui, quem é? Esse aqui é o Tião do carro e o parceiro dele, que agora eu não me lembro. Interessa também ele. Aqui é você de gravata. É o Valderi Misael. Isso é do tempo bem dos antigos. Aqui é o Fofão. Fofão. Lembra do Fofão? Não, pra te falar a Fofão verdade. é aquele que se vestia com O palhaço, sim. o palhaço. O palhaço. Nalva Guiar. Nalva Guiar. Aqui é os amigos da família, ali amigos também. Você da também, família. mas eu vi outro pro lado Agora de cá aqui. também. Aqui, esse Eu aqui. vi o Nelson Ned. Esse aqui quem é? Esse aqui não é o Era por quê? Esse é o Wilson Miranda. Wilson Miranda. Não, mas ali é Sucesso. importante. Aquele que você está fotografando Esse. é Ismael Correia. Ismael Correia. É um grande diretor da IEMAI Orion, um dos lançadores do João Gilberto. Esse é o que lançou o João Gilberto. Aqui é o Nelson Ned. Nelson Ned, isso. E o Genival Melo, que era o empresário Que era o dele. empresário dele. Ali, Dom Gregório Barrios, o goleirista. Dom Gregório. Nossa. Aqui é Vilma Bentivenha. Viu, a gente vem. Meus grandes amigos, Tonico Tinoco. Tonico Tinoco. Esse é um grande amigo que trabalha, está vivo até hoje, trabalhou comigo muitos anos, isso aí no Cassino de Cannes, no Festival do Midem. Olha, aqui só. Agora aqui é Maestro Simonetti, Simone, esse cara era Maestro muito Pocho. bom também. Pocho, nossa, só tem maestro bom aí. E aqui o José Escatena. Que é sim. Este sou eu. Não. Este aqui é um cliente de Porto Alegre. Esse aqui é você? Sou eu. Tá mentindo. Chegamos cara lá, simpático. peraí que nós chegamos lá. Isto foi em 1957, quando nós fizemos uma caravana de lançamento, que foi a orquestra do Simonetti, a orquestra do Pocho, a só Maísa, Agostinho dos Santos, Roberto Luna. Era uma caravana já foi fantástica. bom demais. Isso foi uma convenção da Continental que nós fizemos. Aqui, por exemplo, desculpa ir te cortando porque nós estamos... Isso aqui é os discos de ouro você do Teodoro Sampaio. Sim, mas Certo. você, qual era a tua... É porque eu fui o produtor. Eu dele. fui o que aprovou a contratação, Sim. aprovou a verba para gravar, para promover e era tudo o mais. cara. Entendeu? Olha o Rolando Boldrin. Esse fui eu também que fiz, junto com ele. Aqui é uma caixa. Esse lançou ele, não? Você não lançou. Fui eu que lancei ele Tudo. em discos. Meu Deus. Fui eu que lancei em disco. Está E- perdoado de todos os pecados, até pelos amigos que você tem aqui. Isso daqui é uma Não, caixa. eu sei. É que Isso eu aqui tenho pouco tempo, Olha. Rodrigues. Daqui a pouco nós estouramos. Essa Não, caixa... tudo bem, mas você faz... Não, eu não faço. Olha, isso eu aqui é não uma posso. caixa Sim. que eu montei junto com o Rolando, que é Vamos Tirar o Brasil da Gaveta. né? São E é oito muito criativo. CDs, a história toda dele aqui. Entende? Mas onde tem isso ainda tem a venda? Esse aqui não? não, isso aqui foi na minha produtora, ficou 10 anos em produção e depois foi Aqui, fora. então, eu tenho que correr. De qualquer Vamos lá, maneira, vamos lá. aqui tudo que você ganhou são que participou. Isso aqui é tudo que eu participei. Família Lima, aqui é a Banda Raça Negra, que Raça foi Negra. o último grande grupo. O Terra Samba, Fundo de Quintal, tem vários do Fundo de Quintal. Me conta, como é que você veio parar aqui em Atibaia e por quê? Vim para cá porque meu filho já morava aqui há algum tempo. Sei. E a minha senhora faleceu há 5 anos, eu sou viúva há 5 anos. Aí você- Minha filha mora em Piracicaba. E depois de um pouco de negociação, eu falei que vinha para fazer uma espécie de estágio de 1 ano. Estou há 5. Gostou daqui? Estou bem, estou bem. Tá bem. Estou perto do meu filho, meu neto. Eu sei, olha que coisa. Cara, eu não sei, eu teria que fazer umas 10 Aqui- gravações com você. Rodrigo, Aqui porque- tem umas coisas muito interessantes. Olha. Tem as primeiras vitrolinhas, que Olha, uma era de corda. vitrolinhas, ó. Tem os primeiros toca-cartucho. Você lembra dos toca-cartucho? Sim.
Cartucho de 8 trilhas e de 4 trilhas. Sim, para botar as coisas. É. Esse rádio aqui Esse é o mais velho que radinho nós dos dois primeiros, juntos. aqueles radinhos. E aquilo é uma... Esses discos tudo você que participou. Não, aí não, aí tem... Já aqui tem é minha coisa. discoteca, aqui tem... aí quando Você calcula quantos discos você tem, mais ou menos? Olha, eu tenho a impressão que entre CD, LP, 78 rotações, coisa e tal, deve ter uns 15 mil, mais ou menos. Eu vou te pedir uma coisa, porque pelo meu tempo aqui, até para a pessoa, daqui a pouco eu sou obrigado a parar. Você promete que daqui um dia, uns dias, qualquer hora, eu volto, você fala... Ainda já com uma hora que a toca. gente possa colocar um whiskinho na mesa. Não, uma uísque não, pô. Esse cara trabalha com você? Esses que eu vi lá fora, como é que ele chama? O Bucanas Felipe. também trabalha. Tem o Felipe? Felipe, não, o Bucanas. Ah, o Bucanas é meu amigo pessoal. Amigo muitos pessoal anos, seu. muitos anos. Aí, o tal de Eu Johnny, era o um cara Johnny- bem relacionado com o JB. JB, esse Sabe, cara. mas quando eu comecei a melhorar um pouco de Aí vida, você já passou- eu fiz novas amizades. Aí entrou um Bucanas. Bucanas. Sabe, aí começou a chegar um tal de swing. Esse é bom, Sabe, meu Deus do céu. Tem um. Vamos parar, vamos parar. Para. Eu só mostrar um resto de Bom, coisas deixa eu- aqui. e aquilo ali é Olha. um disco, aquele lá em cima, aquele grande. ah. Aquilo é a primeira trilha sonora de cinema nacional. Uhum. Essa trilha sonora, Ah. ela foi em 1934 gravada. E ela roda em 33 rotações e toca de dentro da etiqueta para fora. É mesmo? E ali você vê que tem uma numerologia no Certo. centro da etiqueta, que são o número de vezes que você pode tocar. Depois disso ele não tem mais Toca mais. serventia. Como é que você se sente hoje? A última pergunta. Como é que você se sente hoje, Sim. depois de todo esse avanço da música que vai, que não vai, que não vai, aí de repente volta todo mundo para ouvir esse tipo de LP? Não, isso é ficção. Ficção Isso é não ficção. E aquilo que você está falando é o LP, esse não é LP. O LP, então, mas esse, isso que eu estou esse é falando. anterior. Não, eu sei, não estou Esse aqui, falando desse, esse é não. 1934. Eu sei, não estou falando desse não, mas do LP. Você está falando do vinil, O né? Do vinil. Não, isso é ficção. Ficção, não? Primeiro é uma invenção que o som é melhor que o digital, porque não tem como. Não, Você não que dá. trabalha dentro Não, desse negócio, você não sabe dá, que não dá. o digital veio e... Mas e para nós da acabou velha com- guarda é nós, Não, mano. nós não. temos Mas você é crítico envolvimento também. emocional. Lógico, Por causa claro. daquela capona grande. Veja o que eu tenho aqui de coisas. Putz, eu não vou Pra você embora, ter eu preciso uma- parar. Mas tem em todo lugar, né? Porque eu estou Olha, escrevendo um sim, livro. olha só. Eu estou escrevendo. Não, eu um livro. sei. Fora o que eu já está na outra. Não, eu não vou nem mostrar, porque senão. Eu sou. Agora, não, você vê esta série que eu lancei em 1974, lá na Continental. Quem fez foi o Ferretti, que é um puta expert da música brasileira. Isso aqui é Del, porra. Ouviu falar em Del alguma vez? Pode te falar a verdade? Não. 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 Bom, Del foi um dos maiores intérpretes brasileiros. Para mim, não, porque para mim, meu ídolo é o Chico, Chico. Alves. Esse cara foi o primeiro a gravar Terra Seca, lembra-se? Sim. A música Terra Seca. E foi a primeira a gravar Nervos de Aço. Há pessoas com nervos de aço, sem sangue nas veias. Exatamente, do Lupicínio. Música do Lupicínio. Lupicínio. O Você primeiro a conhecia o gravar. Lupicínio? Meu amigo pessoal. Puta, não, chega, vai, para, chega. Meu Fala amigo- tchau, meu fala amigo tchau, pessoal. fala tchau, espero que vocês gostem. Fala. Ok, gente. Fala, espero que vocês gostem. Espero que vocês gostem e E que eu o Edgar volto, e tenha volto. tempo para vir para completar Não, mais tempo alguma é que coisa. senão os caras vão falar, mas demora muitos filminhos. Os caras não sabem o que é bom. Tá Obrigado, certo. Rodrigo. Um grande Obrigado abraço. pra você. Saúde a todos, hein? Música é o remédio. Saúde é música.